Problemas na área sexual, falta de desejo, problemas na excitação, dificuldade de alcançar o orgasmo. Irritabilidade, ansiedade, angústia, tristeza. Diminuição ou falta de capacidade de sentir prazer ou alegria. Desinteresse, falta de motivação, apatia. Deixar de ir à academia malhar, levantar peso, saltar. Deixar de ir às festas e bailes, cinema. Se afastar de amigos e parentes. Se olhar no espelho e não se sentir bonita, mais envergonhada, com uma sensação de culpa. Baixa autoestima. A incontinência urinária é uma doença que pode levar a mulher a apresentar um ou vários desses sintomas, porque a incontinência exerce uma grande influência sobre as formas como a mulher se relaciona socialmente e como a mulher passa a enxergar a própria saúde. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não saiba, mas a incontinência urinária é um problema que, quando se instala na vida de uma mulher, seja ela jovem ou idosa, e eu preciso te falar que esse problema não está relacionado apenas às mulheres mais velhas ou idosas, mas mulheres jovens também podem desenvolver incontinência urinária, e eu vou te falar um pouco mais nesse vídeo sobre como a incontinência pode entrar na vida da mulher jovem. Mas esse problema, ele pode provocar sérios danos psicológicos, emocionais, físicos, profissionais, sexuais e sociais nas mulheres. Você já sabia disso? Você já tinha parado ou não para pensar o quanto aquela perda pequena de um pouquinho de xixi que você consegue sentir na calcinha, pequena no começo, poderia causar esse problemão todo? Pois é. E o que eu quero te dizer com tudo isso? Eu quero te dizer que todos esses problemas que eu te falei podem começar com pequenas perdas de urina e que podem provocar um grande dano naquilo que as pessoas conhecem por qualidade de vida. E é sobre como muitas mulheres percebem a mudança na sua qualidade de vida quando essa perda de urina é diagnosticada como incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência ou incontinência urinária mista, que eu, Dr. Wildson Passos, quero conversar com você aqui no Intimidade da Mulher, assim como eu tenho conversado com centenas de mulheres ao longo dos meus mais de 20 anos como especialista em ginecologia. O Intimidade da Mulher é um canal pensado e elaborado por mim e pela minha equipe de profissionais com todo carinho e cuidado para levar até você informações sobre um problema que alcança um número espantoso de mulheres no mundo inteiro: a incontinência urinária. Por isso eu quero te pedir, primeiramente, que dê um joinha e se inscreva no canal e encaminhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa próxima a você. Mãe, irmã, tia, prima ou para uma amiga que você saiba que esteja perdendo xixi ou saiba que também tem uma mãe, irmã, tia, prima que esteja suspeitando ou apresentando um quadro de perda involuntária de xixi. Vamos falar agora sobre o que interessa mesmo? Então, fique ligado, porque é sobre a qualidade de vida em mulheres com diferentes tipos de incontinência urinária que eu quero conversar com você agora. Hoje, agora, eu quero que você aprenda uma coisa comigo. Eu quero te ensinar a perceber como nós, ginecologistas, percebemos o quanto a incontinência urinária é capaz de mudar os seus relacionamentos, a sua saúde, a sua emoção, comprometendo o seu bem-estar. Mas, principalmente, eu quero te ensinar a importância do papel da prevenção e do tratamento precoce para que, se você estiver apresentando sintomas de incontinência, você possa tomar uma atitude. Ou então, para que você possa estimular uma outra mulher que esteja passando pelo problema a tomar uma atitude.
E eu vou já te apresentar alguns números que vão te fazer pensar sobre essa doença. E é por isso que a prevenção e o tratamento precoce dessa doença são fundamentais para se evitar um comprometimento da qualidade de vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o que é qualidade de vida? Não? Então você vai já compreender o que qualidade de vida significa para que você também entenda como a incontinência é capaz de comprometer essa condição que é tão importante para todos nós. Vamos começar pelo que a Organização Mundial de Saúde ela fala. A Organização Mundial de Saúde ela define como qualidade de vida a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de culturas e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Mas, gente, cá para nós, a forma técnica como a Organização Mundial de Saúde definiu não tá muito fácil de entender não, né? Mas eu vou traduzir para você, tá certo? De uma maneira bem simples de se compreender. Qualidade de vida é o conjunto de situações e estados íntimos, sejam eles físicos, psicológicos ou emocionais, que em equilíbrio nos faz sentir bem. E esse se sentir bem está diretamente ligado à nossa autoestima, ao nosso bem-estar pessoal. E isso engloba uma série de coisas, como a forma como estamos nos sentindo no nosso trabalho, o nosso estado emocional, a forma como nós nos relacionamos socialmente com os nossos amigos, nossos familiares, o autocuidado, o estado de saúde, os valores culturais, a diversão, o estilo de vida, ou seja, todo aquele conjunto de coisas que nos faz sentir bem. E por incrível que pareça, a incontinência urinária afeta a nossa autoestima, o nosso bem-estar, o nosso trabalho, o nosso estado emocional, a forma como nós nos relacionamos com os outros, o autocuidado e, consequentemente, a nossa saúde, a nossa diversão, o nosso estilo de vida. Gente, a incontinência urinária é um problema tão sério, tão comum, tão complexo, que mexe com a qualidade de vida das mulheres e que, ao mesmo tempo, atinge um número tão grande de mulheres, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, trazendo um grande problema de saúde pública quando se considera a quantidade de dinheiro que é preciso para lidar com essa situação, sem falar na dificuldade que muitos médicos encontram para dar um diagnóstico certo do tipo de incontinência urinária que está afetando aquela mulher, que foi criada uma sociedade internacional só para direcionar os trabalhos nessa área. Por isso foi criada a Sociedade Internacional de Continência, do inglês International Continence Society, que é formada por um grupo de cientistas que promovem orientações sobre como diagnosticar, classificar e tratar os diferentes tipos de incontinência urinária. E foi justamente essa sociedade que apresentou o conceito de que a incontinência urinária é uma doença caracterizada pela perda involuntária de urina. E conforme eu já conversei com você em outro vídeo, e se você não assistiu, pode acessar o nosso canal no YouTube, que ele vai estar lá. A incontinência urinária, ela pode se apresentar principalmente sob 3 formas. A incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência urinária mista. Se você não assistiu esse vídeo onde eu abordo mais detalhadamente esses 3 tipos de incontinência, onde eu ensino como reconhecer os sinais e sintomas de cada um deles, eu te convido a assistir, porque você vai achar muito interessante. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, tá certo? Bom, a bexiga, ela é uma espécie de bolsa que armazena a urina dentro do corpo até um certo limite. E que quando ela está cheia, um músculo que envolve essa bolsa, chamado detrusor, ele começa a se contrair para esvaziar a bexiga. E isso faz com que a pressão dentro da uretra, que é uma espécie de cano que leva a urina da bexiga para fora do corpo,
aumente a pressão sobre um outro órgão chamado esfíncter, que é uma espécie de torneira que fica fechada segurando o xixi até que a mulher consiga encontrar um banheiro para urinar. Mas atenção, a incontinência urinária de esforço é uma situação na qual a mulher perde urina quando a torneirinha que existe para segurar o xixi, o chamado esfíncter, não suporta a pressão feita dentro do cano, chamado uretra, em função de um aumento da pressão sobre a bexiga, ocasionada por algum esforço no abdômen, por algum esforço da barriga. E isso ocorre com frequência quando a mulher tosse, dá risada, espirra, pula, anda e em outros momentos em que aumenta a pressão do abdômen sobre a bexiga. O outro tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária de urgência. E ela é caracterizada por uma perda involuntária de xixi quando a bexiga está cheia ou não. Nesse caso, o músculo detrusor ele começa a se contrair estando a bexiga cheia ou não. E a mulher sente um forte e rápido desejo de urinar e acaba perdendo urina antes de chegar ao banheiro, muitas vezes, sendo muita ou pouca essa perda. Esse tipo de incontinência, ele pode ou não estar associado a alguns sintomas, como, por exemplo, ir fazer xixi várias vezes durante o dia ou levantar várias vezes à noite para urinar. Já a incontinência urinária mista, ela é a perda de xixi ligada aos momentos em que há um aumento da pressão intraabdominal, ou seja, dentro da barriga, e a necessidade urgente de correr para um banheiro, ou seja, uma combinação entre os dois tipos de incontinência. Ainda existem outros tipos de incontinência, mas eu vou deixar para falar sobre eles em outros vídeos. Meninas, existem trabalhos científicos apontando que no Brasil, cerca de 10% das mulheres que procuram ginecologista têm a perda de urina como queixa principal. Ou seja, de cada 100 mulheres, 10 apresentam um problema. No mundo, existem trabalhos apontando que a incontinência urinária ela pode se manifestar em até 58% da população feminina adulta. Ou seja, se nós considerarmos a população feminina mundial e que a cada 1.000 mulheres, 580 mulheres apresentam algum sintoma de incontinência, nós percebemos que este é um número muito grande. Agora, eu quero que você pare um pouco e imagine o gigantesco número de mulheres em todo o mundo que pode estar com a sua qualidade de vida afetada por um problema que pode ser prevenido e tratado precocemente. Um problema que só não está sendo prevenido e tratado precocemente porque muitas mulheres não reconhecem em tempo hábil que estejam desenvolvendo a doença até que ela tenha se instalado. Hoje, eu quero que você conheça como esse problema pode complicar o dia a dia de muitas mulheres que podem ter a sua qualidade de vida comprometida por falta de informação. Eu quero muito que você saiba o máximo possível sobre a incontinência urinária para que você não tenha o seu bem-estar comprometido e para que você possa se prevenir ou tratar precocemente caso você esteja apresentando os sintomas característicos desse problema. Sintomas que eu já apresentei aqui, mas que eu vou detalhar mais profundamente em outro vídeo. Deixa eu te contar uma história. Olha só. Há alguns anos atrás, ali entre 2005 e 2006, lá no estado de São Paulo, a terra da garoa, um grupo de pesquisadores pegou os registros dos atendimentos de 72 mulheres que haviam sido diagnosticadas e tratadas por causa de algum tipo de incontinência urinária. Agora, presta atenção na sacada desses pesquisadores. Eles ficaram curiosos com uma coisa. Será que aquelas mulheres procuraram atendimento somente porque estavam perdendo a urina? Ou se essa perda de urina estava trazendo algum problema a mais para a vida daquelas mulheres? Ou seja,
Esses pesquisadores se preocuparam em verificar se a incontinência urinária estava trazendo algum incômodo à vida daquelas mulheres, além do desconforto de perder xixi. Então, o que eles fizeram? Eles entraram em contato com essas mulheres, pediram para que elas respondessem um questionário e associaram as respostas delas aos dados que estavam registrados nos prontuários. Agora presta atenção em outra sacada desses pesquisadores. Eles pegaram as informações referentes às questões ginecológicas e sexuais dessas pacientes e relacionaram com os 3 tipos de incontinência urinária. Então, eles verificaram algumas coisas interessantes que eu vou contar para você agora. Quando aqueles pesquisadores sentaram, pegaram os registros e foram fazer o levantamento, eles tiveram algumas surpresas. Eles verificaram que as mulheres mais jovens tinham maior tendência a apresentar incontinência urinária de esforço. E por que as mais jovens apresentavam maior tendência a esse tipo de incontinência? Porque elas apresentavam os principais fatores de risco para o desenvolvimento da incontinência. Atividades físicas de alto impacto, musculação, salto, corrida, esportes radicais, e também apresentavam gestações e partos vaginais com lesão de nervos da região. Já a incontinência urinária de urgência apareceu mais em mulheres mais velhas, e eles verificaram que isso era explicado provavelmente por alterações causadas pelo envelhecimento, como é o caso da diminuição da capacidade de adiar a ida ao banheiro, menor capacidade de segurar o xixi em função de uma contração involuntária fraca do músculo que envolve a bexiga, e também por ter algumas doenças, como diabetes, demência, Parkinson. Uma outra coisa que esses pesquisadores verificaram e que vem reforçar a minha orientação sobre a necessidade de se saber identificar os sinais e sintomas da incontinência para evitar que ela se agrave é que 74,19% das mulheres com incontinência de esforço e 50% das mulheres com incontinência mista que foram avaliadas nesse estudo já tinham sido submetidas a um procedimento cirúrgico para o tratamento da incontinência. E ao contrário do que se pensa, a cirurgia não é o único nem o principal tratamento para a incontinência, porque muitas mulheres que realizam a cirurgia voltam a ter problemas para segurar o xixi. Há casos em que a cirurgia precisa ser realizada sim, mas nem sempre ela resolve definitivamente o problema. E aqui eu quero contar para você um segredo que eu só contava para as minhas pacientes. Como eu sei que a cirurgia não é o suficiente para resolver todos os casos, e como nós médicos não sabemos quais são os casos em que a cirurgia não será suficiente para tratar a incontinência, eu sempre indico para as minhas pacientes a realização de fortalecimento da musculatura pélvica, com exercícios específicos que podem ser ensinados pelo ginecologista, para que a paciente faça e previna um insucesso cirúrgico ou que reforce os efeitos da cirurgia. E nós chegamos num ponto dessa história onde eu preciso que você preste muita atenção. Os pesquisadores eles começaram a avaliar as perguntas que eles haviam feito aos participantes do estudo e chegaram a algumas conclusões no que toca à influência da doença sobre a qualidade de vida daquelas mulheres. Eles perceberam que os 3 tipos de incontinência mexem, geram impacto na qualidade de vida das pacientes. Eles verificaram alguns pontos específicos. Verificaram que a incontinência urinária afeta a percepção geral de saúde daquela mulher, gera impacto em sua vida, leva a limitações das atividades de vida diária, provoca limitações físicas, gera limitações sociais, afeta o relacionamento pessoal, afeta as emoções, altera o sono e a disposição. E isso tudo leva à percepção de que pacientes com incontinência urinária apresentam uma maior tendência a depressão, tristeza e solidão do que as mulheres em geral. E esses pesquisadores também chegaram à conclusão de que entre os 3 tipos de incontinência, as mulheres
com incontinência mista são as mais afetadas no que toca à qualidade de vida. Bom, finalmente, o que eu gostaria de deixar para você é que a qualidade de vida das mulheres que desenvolvem problemas com relação à continência muda. Por isso, a prevenção e o tratamento precoce são recursos que devem ser utilizados para se evitar o agravamento de um dos tipos da doença e para não esperar que se submeter a todos os transtornos decorrentes de um procedimento cirúrgico será garantia de cura.